Oi, meu nome é Dagomir Marquesi, também conhecido como Dagô, e esse é o Oestcast, um dos 3 programas da revista Oeste. Nosso convidado de hoje é o Luiz Fernando Batistella. Nós temos um imenso prazer e honra de receber. O Batistella foi capitão de mar e guerra da Marinha, é especialista em inteligência e hoje tem uma consultoria para empresas privadas, que é chamada Bravos. Correto. Certo, tudo Sim. certo. E eu estou também aqui com Bruno Maier, que é colunista da revista Oeste e também tem um programa de business na Jovem Pan. Exato. Sempre um prazer estar aqui, viu? Ótimo, o prazer é nosso. E hoje também presente aqui o Cristian Costa, que é editor assistente aqui da revista Oeste. Sempre um prazer, Dagomir, Batistella, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Imagina, cara, é um prazer. E eu primeiro queria falar, antes de começar a nossa conversa, eu queria falar de um amigo meu, que eu não vou nem dizer o nome porque eu tenho até vergonha por ele, mas eu vou chamar de X. X. Eu estava conversando com ele e tal, eu perguntei, você gosta da OS? Ele falou, gosto, adoro a OS, é uma imprensa independente, né, de qualidade e tal. Eu falei, legal, desde quando você assina a OS? Ele falou, não assino. Eu tenho um amigo que quebra um galho, faz uma gambiarra, me passa o... Eu falei, que vergonha, né? Como assim, né? Como assim? Quer dizer que se você gosta de uma revista na banca, você vai lá, faz uma gambiarra, rouba e leva embora. Não pode. Então, a sua contribuição, a sua assinatura é muito importante para nós, para que a gente continue mantendo a revista e que a gente tenha projetos como esse, vão vir muitos mais por aí, né? Projetos tipo os nossos programas, tem aqui o Oestcast, tem as Iberais com a Branca Nunes e a Paula Leal, e tem o Estúdio Oeste com o Silvio Navarro. Certo? Certo. Então, X, se toca, meu. Pegou mal. Essa pegou mal. Então, Batistella, como já disse, é um grande prazer estar com você aqui. E eu queria que você contasse um pouco dessa sua passagem para o mercado privado, né? Para a vida privada, depois de tantos anos. Aliás, o Batistella, antes que eu me esqueça, o currículo dele é tão vasto que daria para a gente fazer 5 horas de programa só lendo o currículo. Porque é enorme. Obrigado. Né? Você tem uma experiência impressionante, assim, e numa área que o brasileiro parece não ligar muito, parece não dar muito valor, que é a área de inteligência, né? E mesmo a área militar, né? A gente vive um certo preconceito contra militares no Brasil, né? Sim. Você sabe disso, Sim, né? é verdade. E eu queria saber como está sendo o seu trabalho atual, por cima, na Bravos. Como é seu trabalho, que tipo de trabalho você faz? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade da revista Oeste. Eu me sinto muito honrado, lisonjeado. Obrigado, Dagô, Bruno, Christian, por estarem aqui, né? E acho que vai ser uma grande satisfação e honra para mim também poder conversar com vocês e bater esse papo. E a Paula, que fez esse convite, então a toda a revista Oeste, desejo muito sucesso no trabalho que vocês estão realizando. Nada melhor do que levar a informação, levar a notícia aos ouvintes do nosso Brasil e a todos aqueles que estão prestigiando a revista. Então, primeiramente, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando e espero estar à altura desse programa. Imagina. Muito obrigado. Obrigado também pelas suas palavras iniciais com relação ao meu currículo. Eu, como um brasileiro, servi a Marinha durante 35 anos, tive essa honra, satisfação. Eu sou paulistano e, por força do destino, em 1984 eu acabei ingressando no Colégio Naval, né, e dali comecei a carreira até o limite da carreira, com 35 anos, quando eu então fui para a reserva. E passei por uma grande escola e faria tudo de novo. Houve momentos difíceis, houve alguns momentos em que eu pensei em desistir, quase desisti, mas também houve um reencontro comigo mesmo e a Marinha se mostrou para mim um lugar onde eu tive a oportunidade de formatar o caráter que eu recebi dos meus pais, a quem também agradeço muito, né, a oportunidade de relembrar da minha família toda. E a Marinha foi uma grande escola para mim. Imagino.
Foi uma grande escola, tive a oportunidade de embarcar em vários navios de guerra, ser oficial de operações. Aí, já entrando um pouco na sua pergunta, até que em 2006, quando eu me preparei para o curso de Estado-Maior, que ele ocorre mais ou menos já na fase intermediária do meio da carreira para frente, já na condição de oficial superior. E em 2007, então, quando eu estava fazendo o curso, eu fui convidado a servir no Centro de Inteligência da Marinha. O termo mais apropriado é recrutado. Eu fui convidado e eu aceitei. E eu fui para Brasília, então, logo em 2007. Tive a oportunidade de, ao todo na minha carreira, passar 5 anos em Brasília, dos quais uma parte, então, desse período eu servi no Centro de Inteligência da Marinha, onde, então, eu comecei a ter contato com a atividade de inteligência. É o CENIMAR. CENIMAR é um nome antigo. Antigo, não é? É um nome antigo, né? Hoje chama-se Centro de Inteligência da Marinha. É isso, né? CENIMAR era um antigo Centro de Informações. Né? Foi fundado em 1957, tudo, até que anos depois o nome passou a ser Centro de Inteligência da Marinha, como tem o Centro de Inteligência do Exército e o Centro de Inteligência da Força Aérea. E lá eu... Então, de início, um certo choque no sentido de que eu fui submetido a uma fase de muita leitura, muito estudo. Eu fiz curso na BIM, e eu me tornei analista, um analista de inteligência. Então, aprende-se a como fazer uma análise de inteligência para você efetivamente produzir um conhecimento de inteligência. Tá? Você, a partir de um dado, e vocês que estão na área jornalística sabem muito bem disso, né? um dado bruto, e como que congregando outros dados, né? Fazendo uma análise disso, raciocínio dedutivo ou indutivo, se chegar a um determinado conhecimento, que é aquilo que vai ajudar enfim, ao decisor a tomar decisões mais apropriadas. Certo? Mas que tipo de investigação chegava até você? Não, a palavra investigação não é bem o caso, porque o Centro de Inteligência não faz investigação. Tá. O Centro de Inteligência, ele produz conhecimento. Os analistas, eles acompanham determinados assuntos como especialistas daquele assunto. Então aí tem aquela dualidade entre ser especialista e generalista, mas o especialista pressupõe-se que ele se torna um especialista naquele assunto, e ele então acaba acompanhando, e aí é o que vem, vamos dizer, a parte mais especial, né? Ele pode apontar tendências daquele assunto, certo? Porque bola de cristal ninguém tem, no sentido de dizer o que vai acontecer amanhã. Então, nesse sentido, foi aí que eu enveredei pelo aprendizado da atividade de inteligência, e em um determinado momento da minha carreira eu passei para a contra-inteligência. Então eu tive também a oportunidade de, não só depois de ter aprendido a inteligência, eu também trabalhar na contra-inteligência. Contra-inteligência é basicamente o quê? Bem, a contra-inteligência, uma definição clássica que a gente tem na nossa literatura, como a ABIN, como o plano de inteligência que o Brasil tem, aprovado por decreto presidencial, tudo, é a atividade dentro desse guarda-chuva da atividade de inteligência, que se divide em inteligência e contra-inteligência. A contra-inteligência se destina a preservar os conhecimentos dentro do Estado brasileiro e de interesse da sociedade, no que concerne a prevenir, você conseguir adotar as medidas de segurança para evitar o trabalho, então, de uma inteligência externa, porque a contra-inteligência, esse nome já praticamente diz contra a inteligência de um outro setor, ou de um outro estado, de um outro ente. Uma prevenção. Você tem aí os verbos clássicos, né? Prevenir, obstruir, detetar e neutralizar. Então tem 2 braços dentro da contra-inteligência. O que a gente classicamente chama de uma segurança mais
patrimonial, orgânica da instituição, onde você adota medidas de obstrução. Então, é o caso de colocar tranca na porta, colocar um cão de guarda, colocar um segurança armado, colocar um sistema de vigilância, no sentido de você criar barreiras físicas. Esse é um determinado aspecto dessa segurança. A outra, que é a segurança ativa, ela já é uma questão bem mais delicada. Na nossa estrutura brasileira, na segurança ativa, é onde vai se tratar de contra-espionagem, contra-sabotagem, contra-propaganda e contra-terrorismo. Qual foi esse maior desafio que vocês tiveram na contra-inteligência? Bem, aí há aspectos que eu não posso comentar, porque, por exemplo, eu tenho um documento firmado com a Marinha que é uma cláusula de confidencialidade. Eu lidei com assuntos sensíveis à época que eu tratei, manuseei, analisei, fiz análise sobre isso e assessorei essa cadeia, né, dentro do Centro de Inteligência, que obviamente também leva na estrutura da Marinha até o comandante da Marinha. Então, sim, eu lidei com assuntos delicados que mereciam muita atenção. Mas você pode dar um exemplo sem citar detalhe nenhum? Um exemplo prático do que... O exemplo mais prático, sim, que eu posso citar, e isso é uma preocupação da Marinha, é o programa nuclear da Marinha. Né? O programa nuclear da Marinha, a construção do submarino. A Marinha está construindo um submarino de propulsão nuclear, que erradamente muitas pessoas associam que a Marinha vai ter uma arma nuclear, o que não é verdade. É a propulsão desse submarino, é uma propulsão nuclear, com base em um reator. Então, isso envolve tecnologias muito sensíveis, obviamente que isso envolve interesses estrangeiros, outros interesses, e que a Marinha necessita manter vigilância, acompanhamento, atenção sobre esses assuntos. Então, à época, eu tratei de assuntos relacionados a isso. Batistella, tem um ponto aí que eu lido quase diariamente aí com as empresas, que é a questão da segurança cibernética das empresas. Porque se você pegar hoje grandes bancos tradicionais, se você pegar grandes varejistas, todas elas têm os nossos dados. Tudo que a gente consome, desde da data do nascimento, onde você nasce, tem tudo da gente. E o grande desafio delas, todas, é praticamente assim, não tem uma que talvez não passe aí a largo da questão de ataque hacker. O Brasil tem enfrentado muito isso, não só o Brasil, outros países também, mas o Brasil tem enfrentado com muita frequência, que é o aplicativo que sai do ar, que é uma lojas americanas que sai e perde diariamente milhões, às vezes bilhões de reais de vendas. Você tem um banco, posso citar nomes aqui, como Itaú, que tiveram ataques hackers. O que está acontecendo? Essas instituições, elas ainda não estão preparadas para esse avanço aí de ataques que estão acontecendo. E como se preparar? Bruno, é uma boa pergunta, hein? Vamos lá. Sim, é a realidade, isso que você mencionou. É uma realidade que não é só o Brasil que está enfrentando. Se vocês me permitem, nesse nosso bate-papo aqui, eu vou retroceder um pouquinho, então. Se você me permite um pouquinho, claro, para chegar nesse momento. Por que eu vou retroceder um pouquinho? A gente está tratando de avanços tecnológicos. Né? Por exemplo, a questão de 30 anos atrás, a gente não falava em cyberespionagem. Hoje é um termo que já está na literatura, está na mídia, tá bom? Bom, enfim, nós vimos aí o que aconteceu com essa transformação digital. Então, de alguma maneira, tá? Desde os primórdios, eu me recordo isso em 1999,
quando eu vi 2 computadores interligados por cabo. Na época era cabo. Sim. E eu vi uma pessoa abrir a porta de leitor de CD do outro computador. Simples, né? Hoje é tão simples, né? Ele acessou lá uma determinada porta de um computador, os 2 estavam conectados, e ele manuseou o outro computador e abriu a porta de CD. Bom, então quer dizer que em 1999 já existia algum tipo de ataque, né? Mesmo que por cabo, né? É mesmo que por cabo, né? E até que ponto, então, as pessoas, né, esse desenvolvimento positivo de você, então, poder colocar computadores em rede, eles começaram a ser utilizados com esse viés, então, criminoso. Bom, a partir daí a gente vai ter uma série de... Claro que a gente vai dar um corte nessa história aí, a gente não vai entrar em detalhes, né? Mas a gente começa a conviver com uma nova realidade, né? Uma nova realidade digital, uma nova situação de hiperconectividade. Por isso que a internet, e ainda mais depois com a melhoria dos smartphones, acabaram nos trazendo como legado da vida de hoje. Bem, de alguma maneira, o cybercrime, ou crime cibernético, também cresceu. Então, essa referência que você está colocando dessa realidade de hoje é advinda de uma evolução, infelizmente, do que ocorreu dessa aplicação indevida das facilidades de conexão. Bom, aí tem acho que um detalhe também que eu colocaria como adendo, que hoje está tão patente, está tão latente, porque isso também houve um acirramento desse contexto com a pandemia. Não havia invasão hacker antes da pandemia? Claro que havia, a gente sabe que havia. Ninguém está dizendo que surgiu por causa da pandemia. Mas o ambiente remoto, a necessidade do afastamento, a necessidade desse distanciamento, mas o mundo não podia parar, certo? Levou a quê? As empresas a terem que investir. Então, quais são as empresas hoje que preventivamente têm VPN? Virtual Private Network, que permite um estabelecimento, um tunelamento mais seguro nas comunicações da sua casa com a empresa. Muitas ainda não têm. Muitas ainda não conseguem, porque... E muitas ainda colocam senha 1, 2, 3, 4. Ainda botam senhas 1, 2, 3, 4, certo? Bom, então, vou dizer assim, o crime não parou. Saiu uma notícia agora, no final de semana, dizendo que a Microsoft identificou, né, ela está inclusive nominando uma empresa de origem australiana, que estaria entregando ao mercado, na Dark Web, por exemplo, vulnerabilidades da Microsoft. Nossa. Antes do Zero Day, a vulnerabilidade 0 dia, né, do Zero Day. O que significa isso? O software, ele está rodando, ele já, de alguma maneira, ele está em atuação, mas ainda uma vulnerabilidade que ainda não havia sido descoberta. E o criminoso descobre. Então ele está se aproveitando daquela porta aberta sem que a empresa ainda tenha tido chance de corrigir. O problema é o uso indevido disso. Então houve todo um robustecimento dessa cadeia criminosa. Então as empresas, os bancos, hoje, eles estão sofrendo. E eu diria, só para então concluir um pouquinho a sua resposta, eu acredito que houve assim... não que as empresas brasileiras não estejam preocupadas, claro que estão, você citou nomes, as empresas sabem das responsabilidades que têm, enfim, você transpassa um pouco pela questão da LGPD, porque, claro, são dados pessoais, tudo e tal, que depois isso vai sofrer um ataque de ransomware, vai ser criptografado, alguém vai cobrar milhões de dólares para liberar isso e tal. Mas eu diria que nós estamos numa corrida. Aliás, é isso que eu ia pegando como gancho que você mencionou, a LGPD, né? Em 2021, fim de 2020 e comecinho de 2021, ocorreu aquele mega vazamento, né, de dados dos brasileiros. E aí nós tivemos a LGPD, tem também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Sim.
Qual é a sua avaliação sobre esses mecanismos? Eles são capazes de proteger os brasileiros em relação a essas invasões ou são insuficientes? Bem, a LGPD, né, ela deriva como uma evolução da lei que foi GDPR europeia, né? A mesma lei LGPD na Europa, né? É uma evolução que ocorreu aqui no Brasil. Natural. Né? Natural, eu acho que pega gancho nisso que o Bruno comentou, justamente dessa questão do business, das grandes corporações estarem preocupadas com a proteção. Né? Isso foi acontecendo concomitante. Eu vejo a lei como um aperfeiçoamento. A lei, ela naturalmente vem como um aperfeiçoamento como instrumento jurídico que vai forçar por conta do momento que há uma imposição de multa, a você cumprir algo que leve, então, essa preservação, certo? Para que não exista o vazamento do dado das pessoas, certo? Com relação a essa questão da lei, eu vejo positivamente. Mas a lei por si só, na minha maneira de pensar, não é a solução. Eu vejo que há aí, por parte das empresas, a necessidade de uma grande adaptação e efetivamente investimentos na questão da segurança cibernética da sua empresa. Então, por exemplo, uma pergunta que a gente poderia lançar aqui para os nossos ouvintes. As empresas, elas investem em segurança cibernética, elas fazem um teste de intrusão, o que se chama de pen test, elas fazem um scan de rede, ela já tem mapeada toda a borda dela, superfície de ataque, dos aplicativos, de todos os endpoints dela conectados a essa rede, sejam computadores. A gente tem que pensar em IoT hoje em dia, em que máquinas estão ligadas à rede da empresa por Wi-Fi, estou falando nem do Wi-Fi interno, estou falando nem do Wi-Fi público. Né? Então, quer dizer, será que as empresas estão vendo isso de uma maneira em que ela precisa investir, né? Não é fazer gasto, investir. Investimento em segurança, né? Fazer esse investimento de proteção. Então, é um caminho e há quem diga no mercado, diga assim, não é se você já foi atacado, é quando você será, né? É uma visão muito pessimista. É uma visão muito pessimista. Mas existe hoje uma maneira de uma empresa, uma gigante norte-americana, por exemplo, que tem muitos recursos, de se blindar totalmente a um ataque hacker? Quando eu falo de gigante norte-americano, é empresa poderosa. Uma Amazon. Apple, né? Não, a Amazon que é uma varejista. Sim, é uma grande. Como ela vai se blindar, como o Jeff Bezos vai se blindar para nunca ter um ataque hacker? Ele pode se blindar totalmente hoje? Ou o avanço do hacker, ele está mais avançado às vezes do que qualquer segurança no mundo? Não, Bruno, vamos lá. A sua pergunta é uma pergunta bem... Eu gosto desse tipo de pergunta, porque primeiro você tem que dar uma pensada, assim, falar, peraí, deixa eu entender bem a pergunta. Você fala um pouco sobre a corrida, né? Existe uma corrida entre hackers e defesa. Na verdade, porque você tem o hacker do bem também, né? Tem hacker do bem? Existe o hacker do bem. O que é o hacker do bem? É o hacker que... você já ouviu falar em Blue Team, Red Team? Time azul, time vermelho? Não. Então, vamos lá, porque vai exatamente nesse viés que você está perguntando e eu acho bem legal a sua pergunta. Então, vamos dizer assim, sim, eu acho que talvez seja possível uma Amazon, ela está, de alguma maneira, vamos dizer, buscando o máximo de segurança. Segurança é uma sensação, tá? Nós estamos seguros nessa sala? Nos sentimos seguros. Nos sentimos seguros, é uma sensação. Certo? Então, é uma sensação, mas a gente pode ser atacado a qualquer momento. Segurança aqui do prédio. Mas aí a gente já fez uma avaliação de risco, certo? E a gente sabe que a probabilidade disso acontecer é baixa. Mas vamos voltar. Então, vamos lá. Muitas empresas hoje, elas já estão atuando internamente com os seus grupos de pessoas, que eles chamam de Red Team, Blue Team. Time vermelho, time azul. Em suma, é o seguinte,
Nessa questão do hacker do bem, né? Realmente a palavra hacker ela está associada a alguém que deliberadamente, de maneira intrusiva, quer atacar a sua rede, o seu computador, o seu celular, certo? Bom, o termo hacker do bem, ele deriva de um hacker, eu não recordo o nome agora, em certo momento, algum tempo atrás, já nessa questão aí cibernética, em que ele resolve, em determinado momento, ajudar órgãos de segurança pública dos Estados Unidos nessa, vamos dizer, atuar preventivamente. Então, ele passa a usar o que ele aprendeu negativamente para o bem, certo? Então, o que nós temos hoje? A palavra hacker, se você eliminar a conotação pejorativa, negativa dela, então, o que significa se eu tivesse a capacidade de invadir o seu celular? Bom, eu estaria... Tira também o lado assim, por que você vai ter acesso a tudo que sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu tenho conhecimento dessa tecnologia, independente do fato de que essa ação ela é indevida, porque eu estou invadindo. Acontece que pessoas começaram a fazer isso pelo bem, para que outras medidas de segurança impeçam que eu faça. Então, algumas empresas, eu acredito que a Amazon seja uma delas, até porque a Amazon é uma empresa que hoje, por exemplo, ela é uma das empresas que vende tecnologia de armazenamento em nuvem. Então, significa que ela tem que ter esse tipo de preocupação, e deve ter, em que as equipes vermelha e azul dentro da empresa estão se debatendo para garantir que a segurança daquela empresa esteja bem. Então, a equipe vermelha quer encontrar o furo da própria empresa. Ele se auto-ataca. Ele se auto-ataca. O vermelho se auto-ataca. E o azul... É como se fizesse teste interno para... Sim, exatamente isso. O vermelho se auto-ataca e o azul, aí depende da estrutura, como que elas estão divididas, né? Como se azul não falasse com vermelho e vice-versa, mas por quê? Porque com isso a própria empresa encontra as suas fragilidades. Mas nem todas as empresas conseguem fazer isto. Nem todas as empresas conseguem fazer isso. Imagina o custo de uma empresa, tá? É uma empresa mediana, não vamos entrar aqui em valor de faturamento, nada, dela ter uma própria equipe que se auto-ataque ciberneticamente dentro do seu quadro de colaboradores. Já pensaram o custo disso na folha de pagamento? Então, é daí que vem um crescimento também considerável, razoável, nos últimos anos, de empresas de segurança cibernética. É um mercado novo, né? É um mercado novo. Então, o que a gente viu no mercado da segurança privada nos últimos 20, 30 anos, principalmente acho que nos últimos 20 anos, um aumento considerável de empresas de segurança patrimonial, que é o que a gente vê na portaria. E aí tem a questão do vigilante, do vigia, estar armado, não estar armado, mas o que você tem ali? Você tem alguém ali contribuindo para a sua segurança, certo? É o que está acontecendo hoje no mercado cibernético. Então, a empresa que não tem o seu Red Team, o seu Blue Team, ela contrata uma empresa especializada que vai fazer o ataque à sua rede. Certo? Então, eu vou atacar a sua rede. Nós vamos assinar um contrato. Um contrato. Isso deve estar regido por um contrato de confidencialidade. Então, eu vou fazer um teste de intrusão. Que no termo em inglês chama-se pen test. Aí existe o pen test grey, black, white, tem diferenças entre eles e tal, mas eu vou atacar a sua rede e depois eu vou dizer: Bruno, Christian, Dago, olha só, eu encontrei essas e essas brechas aqui na sua rede, nos seus aplicativos, no seu website, na sua rede, dependendo da extensão dessa intrusão que eu vou fazer na sua rede. Obviamente, o relatório vai mostrar mais ou menos vulnerabilidades. Então, é o que está acontecendo. Então, voltando à questão, será que um dia a Amazon vai estar totalmente blindada? Olha... Hoje não, pela sua resposta, então hoje ela não tem ainda. Um dia talvez ela possa estar totalmente blindada. A gente dizer assim que ela não está blindada, a gente daqui a pouco pode estar influenciando a Nasdaq lá. Já pensou? Mas as empresas estão tomando as medidas, é claro. Mas senão a gente teria conhecimento de ataques. Não, e outras, as empresas estão sendo obrigadas a anunciar isso. A LGPD, por exemplo, você vê uma reação positiva da lei. As empresas, como foi o caso, você citou... Mas tem algumas que demoram também, né? Porque tem algumas que você...
começa em rede social. Eu peguei vários casos no Brasil, tá? Que você começa em rede social de clientes reclamarem por conta do aplicativo e tal. E tem uma questão que algumas empresas demoram realmente por uma questão de transparência, de chegar e falar, olha, geralmente banco é um pouco mais rápido, mas tem outras que às vezes demora para falar, olha, nós estamos sofrendo um ataque hacker. Que elas ficam falando de outras coisas, parece que elas têm medo. Eu tô falando de alguns casos, tá? Tem casos não, tem casos que é transparente, fala na hora, ó, é um ataque hacker. Que também você falar que é um ataque hacker, você mexe com a sua segurança, que é isso que você está falando. De você se sentir seguro, né? Então, por exemplo, lojas Renner, Sim, que teve no passado, ela foi atacada no passado. Sim. Tem uma questão de você vai se sentir seguro. Eu particularmente me sinto, mas a minha vizinha vai se sentir segura em comprar lá. Estou citando um exemplo hipotético, porque todas as lojas hoje podem sofrer um ataque hacker. Mas eu imagino que tem determinadas empresas, às vezes, que demora para passar justamente por uma questão de reputação. Bem, aí eu acredito que haja uma responsabilidade muito grande da Agência Nacional de Proteção de Dados, porque ela tem que ser informada e, obviamente, que há como depois, seja por meio de uma perícia, seja por meio de uma auditoria, seja por meio de um questionamento, seja ele administrativo ou não, de saber em que momento a empresa deixou de agir, certo? Para esse tipo de anúncio ao público. Vou fazer um adendo. Obviamente que eu não sou especialista de segurança cibernética como técnico. A minha visão ela é uma visão de nível mais estratégico do entendimento do que está acontecendo. Hoje eu sou sócio de uma empresa de cibersegurança. Então eu estou à frente da Bravos Consultoria. Depois a gente volta um pouquinho, né, que eu não respondi a sua primeira pergunta, certo? Eu não esqueci, a gente volta lá nessa atuação de consultoria da Bravos Consultoria, mas eu também estou atuando como diretor de contra-inteligência da Smart Cyber, que é uma empresa especializada em cibersegurança. O que acontece? Nem sempre a empresa, ou vamos dizer, o Chief Information Security Officer, que é o chefe da segurança cibernética da empresa, ou se é o gerente, diretor de tecnologia da informação da empresa, ele tem ciência de que ele sofreu um ataque hacker e que ele está imediatamente hackeado. Né? Tá. Por quê? Depende também vamos dizer assim, dos objetivos desse hacker ou desse grupo. Porque uma coisa é, como que eu vou conseguir invadir a sua empresa? Olha, não é tão simples assim também. Algumas empresas para algumas empresas é muito fácil invadir, certo? Porque elas estão abertas. Mas digamos que uma empresa de porte médio, uma empresa que tem níveis de segurança, que tem preocupação. Bom, mas em algum momento eu posso invadir a sua empresa. Podemos citar, não o nome da cadeia de hotéis, mas só uma das maiores do mundo, que recentemente foi, se não me engano, foi a terceira vez, com certeza a segunda vez agora que ela foi motivo de notícia na imprensa internacional por, basicamente, brechas de segurança cibernética. Só uma das maiores cadeias de hotéis do mundo. E foi, a princípio, da onde? Vulnerabilidade interna. Funcionário que, sem querer, inadvertidamente, clica num e-mail que nada mais é do que um phishing, que abre um link de uma porta de contato e que depois o hacker sabe que ele adentrou a rede. A questão é a seguinte: a partir do momento em que o hacker adentra a sua rede, ou ele tem o primeiro nível de acesso, não significa que ele já hackeou toda a sua estrutura. Mas ele tem um acesso inicial. Sim, a partir daí é uma série de técnicas, o que eles chamam de deslocamento lateral. Primeiro ele ganha acesso, e depois ele, vamos dizer assim, ele começa a conhecer a sua rede. Até porque, digamos assim, eu estou nessa sala aqui, eu estou vendo. Agora imagina se eu fosse primeiro ter que invadir uma das câmeras para visualizar a sala. Tem um tempo. E mas aí, quer dizer, então um dos meios para você ser atacado pode ser interno, pode iniciar internamente. agora nós vamos para uma discussão bem interessante.
Não, para mim é curioso. Não, então vamos lá. Não, esse exemplo que você citou aí do cara do e-mail aí, de clicar, porque... Então eu queria te fazer uma pergunta, desculpa interromper, mas tem tudo a ver com isso. Sim. Não sei se você vai responder, mas é a grande pergunta de hoje. Você, como especialista em cibersegurança, você confia no sistema eleitoral brasileiro? Opa! Essa é uma pergunta... Essa foi uma pergunta... Bem, me permita fazer uma consideração em relação à sua colocação. Claro. Eu acho até que eu tinha falado alguns minutos antes. Eu não sou um especialista técnico em cibersegurança. Você falou isso. Eu não sou um hacker, e a minha formação ela sempre foi numa área mais de humanas, digamos assim, no sentido de tratar das questões num viés. Eu uso muito essa expressão no nível político, no nível estratégico. Quando eu digo nível político, não é política, é num pensamento mais elevado do que do campo tático operacional, certo? Então, eu procuro ler muito sobre cibersegurança, eu procuro estar atualizado do que está acontecendo. A gente vai voltar a essa questão do insider threat, certo? Essa questão de uma das técnicas, que é essa, do phishing. Daí porque a preocupação com o e-mail, não só e-mail, celular também, certo? Cuidado com os SMS recebidos, certo? Isso tem ficado crescente, né? SMS, exato. Então, exatamente. Então, eu não sou um conhecedor técnico de cibersegurança. Bom, a sua pergunta, ela demanda, acho que uma resposta inicial da minha parte como cidadão. Como cidadão, eu gostaria de ter a possibilidade de receber a comprovação do meu voto impresso. Tá. Eu digo isso por conta... Eu sempre peço o recibo do meu uso do meu cartão de crédito. Uhum. Eu não uso cartão de crédito por aproximação, senha. Eu pego o boletim, eu guardo por um tempo. Eu, na maioria das vezes, pego o recibo da compra na padaria. Mesmo em pequenas compras? Sim, não, por favor. Então, eu tenho por hábito esse tipo de atitude. Claro, eu não sou neurótico. Eu só digo o seguinte, eu acho que o nosso sistema fiscal, certo, tributário, nosso sistema tributário permite isso. Você receber o comprovante do gasto que você fez, você comparar e tal. Pois bem, então, como cidadão, no que tange aquilo que eu acompanho do noticiário nacional sobre sistema eleitoral, eu sou favorável à questão da urna eletrônica com a contraprova impressa. Que não é voto impresso, como alguns querem insistir. Cédula de papel, né? Exatamente. Não é voltar ao exatamente. Até onde eu tenho conhecimento, né, daquilo que eu acompanho, porque eu não sou um especialista também em sistema eleitoral, mas você tem uma urna eletrônica, mas você tem uma contraprova impressa. Então a gente não pode dizer, por exemplo, assim, que há um sistema de defesa 100% infalível. Olha, eu gosto de fazer ganchos, né? Eu gosto de conectar os raciocínios. É muito difícil dizer que uma das maiores empresas do mundo esteja 100% imune a um ataque hacker, que é só uma Amazon. É muito difícil dar essa resposta. E eu diria que hoje, se a gente pegasse os maiores especialistas em segurança cibernética do Brasil, e nós temos, não conseguiriam dar essa resposta. Porque ela é muito difícil. A sua pergunta é muito difícil. Garantir isso em relação a uma Amazon. A questão é, nós estamos falando de um sistema em que, nos dias de hoje, em que nós estamos vivendo criminalidade cibernética, né, do ambiente cibernético, nós estamos vivendo a criação de termos como ransomware as a service. Quer dizer, as pessoas vendendo serviço de ataque ransomware.
Então, organizações criminosas vendendo para outros grupos de delinquentes, chamemos assim, a capacidade de sequestrar os seus dados, vendendo esse tipo de serviço. Por quê? Porque você, como uma organização ciberneticamente criminosa, tem a capacidade de perpetrar um ataque ransomware na empresa dele. É tipo um freelancer. Freelancer, resumiu bem, pronto. Então como que a gente consegue admitir essa sensação de absoluta segurança? Não é só para o sistema eleitoral, a gente tem que pensar numa série de outros sistemas. Bom, a sua pergunta é em relação ao sistema eleitoral. Então, eu entendo que o país está vivendo essa discussão. O Brasil está sendo palco de uma série de notícias em relação a críticas e ponderações e comentários acerca desse assunto. Eu espero, eu desejo, para o bem do Brasil, que esse assunto tenha uma solução técnica que leve a nos permitir que há a sensação de segurança de que não houve nenhum tipo de mudança, adulteração. Mas olha só, enfim. A urna não está em rede, né? Ela não está conectada. Ela não está em rede, né? Ela não tem conexão de internet na urna, né? Que eu saiba, não. Sim. Ela está conectada, ela vai se conectar ela não está em rede. Isso o TSE parece que falou, né? Não está em rede. Ela pode ser invadida sem estar em rede? A questão parece que não é a urna, mas é na soma dos votos, né? Eu não me entendo também direito. Mas... Então vamos assim, Porque eu consigo entender a Amazon, porque está tudo em rede, tudo está em rede. Você eu faço uma compra, tudo está em rede. A urna é outra coisa. A urna não é uma empresa, né? A urna não está em rede. A urna ela é um objeto do qual nós temos dois componentes, hardware e software. Ali dentro tem um hardware e ali dentro tem um software. Bom, tem uma notícia no jornal de ontem que, inclusive, militares das Forças Armadas tinham ido ao TSE para verificar o código-fonte desses programas. E o próprio TSE emitiu um relatório interno. Ele observa que os técnicos do TSE estão atentos para um possível ataque hacker às vésperas da eleição. Bom, olha, eu não diria, eu diria só o seguinte: é o mínimo que se espera que haja essa preocupação. É verdade. Porque, olha só, a gente tem que se basear também em determinados aspectos históricos recentes. Houve algum tipo de manipulação da informação acerca do Brexit? Olha, eu não estou falando de votação, hein? Estou falando de manipulação. Isso tem a ver com algo que se fala, né, já nos termos técnicos, contra a propaganda, desinformação. Então, eu espero e eu desejo que o TSE, com os seus técnicos, estejam preocupados com isso. Por quê? Em que momento, né, o software pode sofrer algum tipo de adulteração, algum tipo de anomalia que ele não contabilize aquilo que ele deveria contabilizar? Bom, os técnicos têm que auditar isso. Então, aí começa um detalhe importante. Como que é possível auditar depois? Auditar depois. Isso é uma pergunta, eu não tenho a resposta, tá? Eu não tenho a resposta. É o auditar depois, tá ok? Outro detalhe, essa junção de software com hardware, porque hoje em dia nós temos conhecimento de várias situações em que vocês certamente, né, já ouviram falar de portas abertas, os tais dos backdoors, que existem em placa-mãe, chip, às vezes até em placa de impressora, em que permite que alguém tendo conhecimento desse backdoor, ele então acabe
entrando naquele sistema operacional da placa-mãe. Até que ponto, se eu tenho algum tipo de acesso ao sistema operacional daquela placa-mãe, eu consigo alterar, modificar o software que está, de alguma maneira, contabilizando uma determinada ação ali. Então, essa discussão é recorrente, né? Essa discussão ela vem se arrastando no Brasil há algum tempo. Eu vou voltar como cidadão. Eu acho que o nosso Congresso não exerceu o seu papel na plenitude de, como representante do povo, em esmiuçar esse assunto. Eu não estou com essas minhas palavras aqui colocando em dúvida qualquer pessoa do TSE, mas eu acho que o povo tem direito de receber da casa do povo a resposta final. E a decisão de não permitir que um sistema que, inclusive, porque me corrijam, por favor, né? Nós estamos aqui num bate-papo, certo? Claro. Nós estamos aqui num bate-papo. Me corrijam. Até onde eu sei, o nosso sistema ele é quase que único no Brasil, porque até onde eu sei, os países, inclusive na Europa, que adotam esse modelo, é justamente, existe a contraprova impressa, certo? Então, por que o nosso modelo não permite isso? Por quê? Essa resposta, em que pese nós temos aperfeiçoado isso por conta do TSE, eu acho que essa resposta ela tem que ser dada pelo Congresso, e não foi dado. Não, pelo contrário, né? Ele recusou. Não, ele recusou. Então, aí que está. Exatamente. Então, por isso, Para o Congresso, na verdade, já foi finalizado. Então, porque ele analisou e recusou. É por isso que eu estou... É um assunto muito delicado. Claro. É um assunto muito delicado. Obviamente que se eu fosse um grande expert em informática, se eu fosse um analista de sistema, se eu fosse um engenheiro de software, eu poderia estar te dando uma resposta muito mais aprofundada aqui. Sim. O problema é que aí eu não posso falar dessa forma porque transcende a minha capacidade. Essa é a verdade. Sim. Mas eu estou tentando conciliar o que eu verifico de uma questão de segurança cibernética, porque hoje em dia é muito difícil, voltando ao exemplo que nós estamos colocando aqui na mesa como já um exercício, chamemos assim, de uma das maiores empresas do mundo, em garantir que ela está 100% segura e que uma Amazon não vai ser invadida. E também dessa questão de uma grande campanha hacker, por exemplo. Sistema que também nem todos, né, pode dizer que é inviolável, né? Porque como é que você garante 100% disso? É óbvio que é o que se espera, né? Então é competência do TSE agora garantir que o sistema é inviolável. É uma obrigação do TSE, para que não haja possibilidade de nenhum tipo de discussão desse assunto a posteriori. E que haja... Os militares estão assumindo um papel de fiscalização, assim, né? Esse é um aspecto bem delicado também, né? Então aí entra numa seara difícil para mim falar, para eu falar, né? Para eu, né? O que eu posso dizer é que, com certeza, né, a gente sabe que, por exemplo, tem 3 eixos no país, 3 eixos estruturantes de pesquisa. O nuclear, da propulsão nuclear, do desenvolvimento da energia nuclear, que é da Marinha, o espacial, que é da Força Aérea, e o cibernético, que é do Exército. O que pressupõe, e é sabido, que dentro do Exército brasileiro existem profundos conhecedores desse assunto, que dominam a questão da defesa cibernética, né? Então, hoje, o Exército, por conta do Comando de Defesa Cibernética, vamos dizer assim, o líder de pensar a defesa cibernética do país. É um corpo técnico especializado. É um corpo técnico, é um corpo multidisciplinar, tem enfim, uma estrutura grande que pensa a defesa cibernética do país, como aconteceu. Recentemente foi a Costa Rica que sofreu um blackout. Teve um país agora aí da América Central que sofreu um blackout. A Ucrânia sofrendo ataques. Isso que eu ia te perguntar. A mesma questão da Amazon, vamos dizer, né? A possibilidade de um ataque. A gente vê muito com relação, por exemplo, à guerra da Ucrânia, com relação à Coreia do Norte, assim...
a ameaça de se abrir as portas do inferno para, né, nós vamos parar com toda a rede de energia dos Estados Unidos e tal. Isso acaba não acontecendo, existe sempre essa ameaça. Você acha que isso tem a ver com a incompetência dos atacantes ou é uma questão de medo de contra-ataque, aquele negócio do ataque mutuamente, né, o MED, né, o ataque mútuo? Sim. O que você acha por que esses ataques que se anunciam não estão acontecendo? Agora mesmo com a guerra da Ucrânia foi muito ameaçado. Não, se vocês apoiarem, né, a Rússia falando, se vocês apoiarem a Ucrânia, nós vamos contra-atacar, né? E não aconteceu, né? Aí eu diria também que pode ter acontecido e nós é que não ficamos sabendo. Ou seja, o ataque pode ter acontecido mas não na escala que se anunciava, não na né? escala que se anunciou e nem na proporção ou nem com o resultado que se desejava, porque nem sempre há interesse também em dizer que você foi atacado. Ainda mais se você consegue remediar. Sim. Certo? Então por que dar publicidade? Agora, eu faria uma pequena divisão entre aquilo que é perpetrado pelo Estado, ou aquilo que o Estado diz que fez. Se um Estado X diz que vai atacar o Estado Y, ciberneticamente falando, e aquilo que foi feito por atores que, obviamente, não se identificam e que possivelmente são sustentados, financiados, acobertados por Estados. Certo? Então tem uma diferença aí. Perceberam assim que a gente de quem nós estamos falando? Porque esse cataclisma, esse apocalipse cibernético, ele é possível de acontecer? Eu não sei responder. Estou fazendo a pergunta, eu não sei responder. Então imaginemos a cidade de São Paulo. Será que alguém tem a capacidade de, por exemplo, causar um blackout aqui à noite e todo mundo ficar sem luz? Será que é possível? Bom, talvez seja. Já aconteceu, mas sem querer. Assim, você é um erro técnico, mas será que assim, propositalmente, né, alguém chega lá e fala assim, eu vou de alguma maneira sabotar tudo isso? Bom, isoladamente, a questão acho que de 1 a 2 anos atrás, houve uma notícia que alguém tinha intenção de causar um tipo de ataque em que ele viesse a contaminar a água de um determinado estado nos Estados Unidos. Então assim, mas aquilo ia pegar aquela porção do estado, aquela cidade. Então, aí a gente vê isso como na empresa ou numa cidade que sofreu. Tem recentemente, ano passado, prefeituras do Brasil, aqui do estado de São Paulo, que foram atacadas, mas ataques ali, que foram mais localizados. Então, a sua pergunta, ela tem um grau de complexidade, porque o caso da Ucrânia, né? É bem razoável imaginar que a Rússia, o Estado russo, tenha de alguma maneira atacado os sistemas de infraestrutura críticas da Ucrânia. É bem razoável imaginar que isso tenha acontecido. Sim. Como retaliação, como ataque efetivamente. Uma coisa é atacar e outra coisa é retalhar, né? Então tem duas mãos aí já. Não é difícil imaginar isso. Tem vários grupos hackers que têm nomes. E eles de alguma maneira competem entre si. Vendem os seus serviços na Darknet, na Dark Web, né? E se diz que alguns estados financiam isso. Isso que eu ia te perguntar, porque o Dagomir levantou essa questão da Rússia, né? E muitas pessoas acham até que não existe isso, né? De falar, olha, um país tem um mecanismo de inteligência específico ali para poder pegar informação e tal. Isso é comum nos outros países ter? Você está mencionando essa questão do financiamento, mas é comum um país ter sempre a intenção de certa maneira, hackear um outro estado ou algo assim? Olha, nós estamos vivendo aí, acompanhando o noticiário. Esse é um dos trabalhos que a Bravos Consultoria faz, então eu tento fazer um trabalho de análise do que está acontecendo, principalmente nessa questão cibernética, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, vocês que são jornalistas, que estão no meio jornalístico, sabem bem disso, a gente tem que tomar o cuidado ao analisar uma determinada notícia.
Que fonte é essa? Qual é o grau de confiabilidade dessa fonte? E qual é o grau de, vamos dizer assim, de veracidade desse conteúdo? Então, a gente tem que analisar isso nesse contexto, certo? Pois bem, então, se nós pegarmos aí o noticiário dos últimos, bem dizer, 24 meses, né, nós estamos vivendo o que se chama de Guerra Fria 2.0, protagonizado entre entre Estados Unidos e China. Então, o que nós temos de noticiário, porque eu não tenho a menor capacidade de confirmar, embora as fontes que venham dos Estados Unidos são fontes oficiais, e como eu não consigo ler mandarim, então, eu só consigo ver um lado da moeda. Eu, como profissional, tento entender o que está se passando. Mas indo agora na sua pergunta, né? Eu fiz esse preâmbulo aqui para dizer o seguinte: olha, segundo esse noticiário todo que vem dos Estados Unidos, sim, haveria por parte da... Haveria, olha o que eu disse. Isso é técnico. Haveria por parte da China campanhas maciças de invasão, de espionagem cibernética, até mesmo ataque hacker. É uma coisa assim, né, que tem que tomar um pouco de cuidado, porque aí eu estou atacando, mas com que propósito? Então, por exemplo, o problema da Colonial Pipe, aquela rede de tubulação de transporte de petróleo na costa leste dos Estados Unidos, que ocorreu no ano passado, certo? Ali há um relato, voltando àquilo que você comentou, um atraso da empresa em anunciar. Porque já houve um estudo de caso e que teria ocorrido um atraso da empresa. Não vou entrar no mérito se foi má fé, se foi boa fé, não importa, tá entendendo? Mas ali já há relatos de que houve atraso na divulgação daquela informação. E aí volta. Você falou que muitas vezes não é má fé. E às vezes não é má fé, até porque a empresa nem não sabe ainda nem sabe que ela foi atacada. Ela nem sabe, ela não entendeu ainda o que aconteceu. Porque aí, até o momento em que o grupo atacante diz: não, eu hackeei tudo, eu sequestrei os seus dados, estão criptografados, eu não divulgo a chave para você descriptografar enquanto você não depositar X milhões de dólares. Em geral é isso que o hacker quer, né? Ele faz uma chantagem, ó, eu vou divulgar. Maior parte dos casos é isso. Posso voltar para responder a pergunta dele? Tem empresa que não revela, evidentemente, o desfecho, né? Ó, a gente não vai comentar, porque não pode falar também que está negociando com o sequestrador. Então, aí é que está. Eu vou acabar aqui a responder, a gente já volta aqui, porque é interessante essa sua abordagem. Então, essa questão do Estado estar perpetrando essa ação, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque da forma como, vindo de um determinado lado da imprensa, e eu não estou aqui nem querendo mediar, nem dizendo que sou pró ou sou a favor, nem que eu estou contra um ou a favor de outro. Eu sou técnico, eu sou um analista de inteligência e contra-inteligência. Eu tenho que me ater à questão do dado e analisar. Que eu voltei lá na frente. Se eu vou empregar um raciocínio indutivo ou dedutivo, depende dos elementos que eu tenho. Eu estou partindo da onde? Do geral para o particular, do particular para o geral. Mas o que vem da imprensa estadunidense, dos Estados Unidos, é que realmente eles estão sendo alvo maciçamente, principalmente da espionagem cibernética. Principalmente espionagem cibernética. O ataque, aí é aquela questão, ele foi declarado, acusou-se o golpe, porque o golpe pode ter sido desferido. Acusou-se o golpe. Aí eu já entro nessa pegada que você está dando. Nem sempre vai ser possível saber se aconteceu esse tipo de ação. Aí, falar é fácil, né? Porque aí você faz propaganda. Olha, eu vou te atacar. Eu vou retaliar. E outra coisa, não percamos de mente que os Estados Unidos, por exemplo, né, se a gente pensar aqui citando nomes, também tem capacidade de retaliação, né? Sim. Então nós estamos falando aí de pesos e contrapesos. Mas assim, em geral, se ataca, tem vários motivos, mas assim, eu vou falar de empresa que eu mais entendo. Não, vamos lá, beleza. Olha só, em geral,
você ataca e você, entre aspas, faz uma chantagem com a empresa. Ó, se você não me pagar X, Sequestro, exatamente. eu vou divulgar os dados que eu tenho aqui em mãos, que é de Sim. uma base, de um exército de Os últimos casos de clientes, que eu soube né? nos Estados Unidos foram de hospitais, ataque a Exatamente. hospitais. Da porque saúde. chega gente- O exatamente. setor da saúde porque não era tá nem- uma crescente. Sabe, você tá É um com dos a setores- saúde de centenas, milhares de pessoas na mão. E aí o Ainda mais em época de pandemia, né? Olha só que interessante. Esse caso que eu soube, isso aqui do Brasil, tá? Uma varejista de moda. Rolou um boato, demorou tempo até o desfecho. Assim, foi menos de uma semana, mas para uma varejista de moda é tempo. Que rolou um boato de que eles exigiram o pagamento em criptomoeda. Sim. E no final, o comunicado da empresa que negou tudo isso e negou Desculpa, principalmente... ela negou o ataque ou ela negou fazer o pagamento? Não, o ataque ela confirmou. Sim, ela negou Ela fazer negou o pagamento. o pagamento e negou que negociou com os sequestradores. Sim. Entendeu? Que é basicamente, eu nunca vi também uma empresa falar assim, não, a gente está negociando e tal. Mas Nunca até vi onde eu isso. tenho conhecimento, o caso da Colonial Pipe foi pago. Não é? Foi pago e a Casa Branca foi... Qual? O caso do Colonial Pipe nos Estados Unidos, há até uma certa crítica pelo próprio fato do governo dos Estados Unidos ser de alguma maneira admitido que talvez fosse necessário fazer o pagamento para que não houvesse uma crise de petróleo nos Estados Unidos naquele setor do país. Então, sim, a empresa se negou a negociar. Que bom, né? Você não está se submetendo a essa imposição que é criminosa. Nós estamos falando de crime. Agora só um detalhe, só para encerrar. Em que situação a empresa que é vítima, ela está em condições? Eu não estou incitando o pagamento, hein? Olha só o raciocínio, tá? Eu não estou dizendo que tem que fazer o pagamento. E não vamos levar aqui para a questão do sequestro de seres humanos, tudo bem? Claro. Nós estamos falando de sequestro de dados. Isso. Tudo bem? Porque quando a gente falar assim, não, sequestrou o filho de alguém, é complicado. É o que eu falo, de que lado da mesa você está. De que lado da mesa que você está sentado. Para falar determinadas coisas. Certo? Então tá bom, sequestraram os dados. Bom, a empresa pode estar numa situação muito confortável. Sabe por quê? Ela tem backup de tudo. Não, Então, ela mas do outro lado também tem dados de aí, uma ala da base, né? Sim, aí ele vai. Aí é que tá o X da questão. Então, esses ataques ransomware, nessa configuração, né, dessas organizações criminosas que não são pequenas, que nós não estamos falando de leigos, não. Nós estamos falando de gente profissional. Sim. Profissional, Sim. certo? Que vai, de alguma maneira, conseguir acesso a uma determinada base de dados, ou talvez eventualmente a todo o seu sistema, você está entendendo? Em que, usando de ferramentas, ele criptografa. O que ele faz? Ele trava isso tudo dentro de um outro sistema, assim, ele extrai isso, é como se ele botasse dentro de um cofre, ele pega tudo que é seu, coloca dentro de um cofre e diz o seguinte: olha só, meu camarada, para eu te entregar a chave do cofre, eu quero que você me pague X milhões de dólares em criptomoedas. Certo? Depois que você pagar, eu te dou a chave do cofre. Bom, só que tem um problema. Ele já tem o conteúdo do cofre. Ele tem o conteúdo do cofre. Então não é só porque ele aprisionou dentro do cofre. Ele tem o conteúdo do cofre. Ele tem o conteúdo, né, que ele vai devolver. E aí é que vem a dupla extorsão. A extorsão seguinte. Que em muitos casos... porque muitos casos acabam não sendo noticiados. Certo? Mas aí é que tá. Não, você vai pagar agora duplamente. Você vai pagar para eu te dar a chave do cofre e depois você vai pagar para eu não divulgar o que estava dentro do cofre. Uma chantagem até, né? Certo? Então, olha só a complexidade que nós estamos vivendo hoje e que você está mencionando, e é nesse sentido que eu prefiro atuar, né? É nesse sentido que eu quero apoiar as empresas, é pensar preventivamente nessa questão. Não chegar até... Para não chegar a isso. Né? Então as empresas Agora, precisam pensar preventivamente. Os hackers as pessoas estão sendo presas por esse crime? Eu vou te dar uma resposta
usando um outro exemplo. É um caso emblemático, levando um pouco para o lado da espionagem industrial ou da espionagem econômica, que é um caso relativamente uma certa quebra de paradigma, talvez, chamemos assim, que ocorreu o ano passado, de que uma pessoa de nacionalidade chinesa foi presa na Bélgica, extraditado para os Estados Unidos, julgado e condenado por espionagem. Esse caso é tido como um caso singular, porque foi a primeira vez que houve a extradição e o julgamento de um nacional de um outro país, neste caso nos Estados Unidos, por crime de espionagem. Houve relatos, eu não vou saber o nome, mas eu tenho conhecimento de que na imprensa internacional houve relatos de que na própria Rússia grupos de hackers foram presos pela polícia russa. Isso ocorreu acho que no início do ano passado. E o que você tem são assim notícias esparsas. Então essa sua pergunta ela cairia mais apropriadamente. Eu nunca fiz um estudo catalogar a esse ponto, tá? Porque quando você diz as pessoas estão sendo presas, então assim, transcende um pouco a minha capacidade de coleta de informação para tabelar isso e poder te dizer, olha, existem 3, 4 casos nesse sentido. O que eu posso te responder nesse sentido, tá? Que eu tenho até aqui relacionado vários casos de espionagem em que os casos se tornaram públicos, principalmente em casos americanos, que estão lá na literatura americana e tal. Por que eu estou fazendo esse paralelo? Por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque voltando de novo num gancho que você comentou lá atrás do tal e-mail, né? Então, onde é que está a mão disso? É mão e contramão? O que eu quero dizer com isso? Onde começa isso? Sabe Pode começar de várias formas, imagino, né? Sabe aquela história... Vou dar um exemplo. Se o Dagomir abrir um e-mail suspeito, um e-mail da Oeste, dagomir@revistaoeste.com. A partir desse link que ele clicou, aí a partir daí ele abriu uma porta. Pode entrar um hacker que pode ter um início, não fazer um ataque hacker para... Agora o pior, sabe o que é? Ele pode entrar, agora, tem o primeiro acesso. Agora sabe o que é o pior? Conhecer, né? Agora sabe o que é o pior? Imagina o e-mail dagoberto@revistaoeste.com. Tudo bem? Dagomir@revistaoeste.com, certo? Certo. Beleza? Beleza. Aí ele, que você falou que é redator aqui, ele vai lá, não, bacana, pau, clicou. Adorei esse vídeo. Clique, você vai adorar. E quem disse que o vídeo, e quem disse que o e-mail era do Dagoberto? Era uma máscara só. Era uma máscara. Isso é possível. Então o e-mail não era seu, o e-mail era meu. E você clicou. E eu me fiz passar por ele. Nossa, então eu volto nessa questão, porque hoje, depois se a gente puder falar de fontes humanas, tá? Porque a gente está falando... a gente está falando... Mas a gente não pode... Tem 3 aspectos, tá? A gente está explorando bem um aspecto aqui. Nós temos pessoas, processos e tecnologias. Isso é um tripé. Pessoas, processos e tecnologias. A gente está tendo uma discussão que ela está permeando bastante o lado técnico. Perfeito. Sim. Só que o lado técnico não está dissociado da pessoa. E o elo mais fraco é onde? Na pessoa. Então, você não clicou por mal no e-mail. Você clicou porque você acreditou que seria ele e você clicou porque você... Não, e tem pessoas que... Está desavisado, você não tinha recebido nenhuma orientação. Olha, não clique antes de verificar. Então, tem toda uma questão aí que vai levar a questão... uma questão que vai levar a essas vulnerabilidades internas, a essas possíveis falhas internas, certo? Que as empresas hoje em dia, algumas empresas já trabalham com o conceito de zero trust. Zero confiança.
Isso está muito em voga, principalmente. Christian, eu não confio em você. Poxa vida. Agora vamos lá, tirando a brincadeira. É mais ou menos o seguinte. O que você está fazendo nessa mesa, hein? Todo mundo é suspeito. Sou suspeito. Mas não vamos cair na paranoia, mas vamos dizer o seguinte, Christian. Todo dia quando você vier aqui trabalhar na Revista Oeste, por favor, mostra a sua identidade lá embaixo pro porteiro e confirma. Entendeu? Por exemplo. Ou digamos que o controle de acesso aqui tivesse uma senha. Todo dia você vai colocar a senha. Pô, mas sou eu. Não importa. Não interessa, né? Digamos que para você acessar a sua máquina, fazer o login na sua máquina, você tenha que efetivamente trabalhar com uma segunda etapa de verificação. Como muitos dos senhores, né? Claro. Eu tenho, todos os meus sistemas têm dupla verificação, meu e-mail, tudo, meu LinkedIn, tudo é com dupla verificação. E já há quem diga que dupla verificação já não segura mais, você já tem que partir para uma terceira etapa de verificação. Então o conceito de Zero Trust, ele está se tornando um conceito latente hoje em dia na área da segurança, principalmente na área da segurança cibernética, para dizer assim, não pode se correr risco algum. Eu gostaria e eu acho que quem estiver trabalhando para a segurança das urnas eletrônicas tem que trabalhar com base nesse conceito. Zero Trust. Ótimo. Porque isto, hoje em dia, está se tornando uma premissa praticamente no mundo da segurança. Então, isso são conceitos que já estão sendo implementados e que aqui no Brasil isso está, aos poucos, ganhando volume, crescendo. A literatura brasileira já vem tratando. Quando eu digo literatura, é assim, você já começa a perceber que algumas revistas, que alguns noticiários, que alguns blogs, que alguns comentaristas que estão mais afetos a esse tipo de trabalho, né? Então, já existem empresas, eu prefiro nunca citar nomes, tá? Que fazem um trabalho de newsletter, diário, e você começa a perceber, esses caras estão mostrando, eles estão apontando. Então o conceito de Zero Trust hoje em dia já é algo que quem está no mercado tem que, peraí, isso não é uma mera alegoria. Não é. Porque você está falando, não confio no Christian, mas você não sabe se é o Christian, inclusive, né? Não, vocês viram o que aconteceram? Vocês viram o que aconteceu com o prefeito de Kiev, lá numa cidade da Ucrânia? Vocês acompanharam esse noticiário? Assim, algo surpreendente. Autoridades na Alemanha, agendaram uma entrevista com uma autoridade, que se eu não me engano é o prefeito de Kiev, enfim, era um prefeito da cidade da Ucrânia, para tratar do problema da guerra. Guerra não, né? Porque aquilo é um conflito, né? A guerra ainda é um termo que ele não está totalmente tecnicamente. Então, nesse conflito militar que está ocorrendo entre esses dois países, e essa entrevista começou com uma videoconferência. Essa entrevista ela durou alguns minutos, não foram poucos, até que na Ucrânia alguém, isso devia estar no stream, isso devia estar online, e disse, mas espera aí, não está acontecendo, o prefeito aqui não está dando entrevista nenhuma. Alguém se fez passar pelo prefeito, e aí vem algo assim, que é assim, começa a levar a gente a uma preocupação absurda, né? O problema de você simplesmente adultera a feição da pessoa. Então eu acho que eu estou falando com o Dagô, mas não estou falando com ele. É deepfake, né? Que eles chamam deepfake. É um deepfake. Então olha só a que ponto nós estamos chegando, né? Então antes assim, imagina que eu estivesse no telefone com você e um modelador de voz, alguma coisa que eu achei que tinha falado com você e fui levado ao golpe. O pior é eu estar falando com você e não é você. E tá cheio de
não sei se a gente chamaria de meme, né? Eu não sei se é meme. Está cheio de aplicativos. Tá cheio de aplicativos mostrando isso hoje em dia, e que você pega lá o rosto da Mona Lisa e transforma e coloca o rosto de uma outra mulher. Eu já fiz isso muitas vezes. Mas, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta fora da curva aqui. Mas antes eu queria falar, se você está gostando do nosso Westcast, inscreva-se no nosso canal. Certo? Clica no sininho para ser avisado de novas transmissões. E que mais? Enfim. E leia o QR Code também, que está na tela. E assina o West. Não faz gambiarra, não. Então, minha pergunta não tem nada a ver com isso, não, é um intervalinho aqui. Eu queria saber o seguinte: eu sou fanático por filme de espionagem. Eu assisto qualquer coisa. Até filme ruim eu assisto, porque eu gosto muito de espionagem, inteligência e tal. Eu não vou nem falar de James Bond, que é muito fantasia, né? Você tem algum que você goste, que você fala assim, esse está mais próximo da realidade? Alguma série ou série de filmes? O que me vem à mente agora, eu já assisti vários filmes desse tipo de gênero de filmes. Eu também, óbvio, né, por razões profissionais, eu acompanho isso. Eu também procuro me manter atualizado. Alguns filmes ultrapassam a realidade. Resposta objetiva. O filme que eu recomendo assistir: Duplicity, com a Julia Roberts e Clive Owen. Esse filme, se eu não me engano, ele é 2010, 12. Se você puder pesquisar aí, você já vai ver. Esse filme, para mim, é um clássico. É um clássico da espionagem industrial, da espionagem corporativa. É um filme que mostra uma questão interessante de uma relativa transformação que ocorreu após a Guerra Fria, quando vários agentes de inteligência da KGB e da própria CIA literalmente perderam seus empregos. Porque houve um arrefecimento, houve uma certa fase de, digamos que, essas rivalidades entre ex-União Soviética e agora Rússia e Estados Unidos estão num patamar aceitável. Então esses serviços de inteligência, de alguma maneira, eles começaram vamos dizer assim, a diminuir os seus quadros. Esse filme, de alguma maneira, vai mostrar como que ex-agentes da CIA e um ex-agente do serviço britânico vão se juntar e vão trabalhar, digamos assim, uma grande fraude, mas aquilo é efetivamente uma forma de espionagem entre concorrentes, e que ali há uma série de técnicas. O filme ele é extremamente didático. Que legal, realista. Assim, dentro do possível. Né? Dentro do possível, porque em algum momento você vai perceber ali, mas forçar a barra, né? Sim, mas ele está dentro de um quadro de realidade, tira um pouquinho ali do efeito hollywoodiano, né? Mas é um filme que, para mim, é um clássico. Existem vários outros. Eu tenho uma lista enorme de filmes. Poxa, agora eu sou ruim de memória, né? Mas Siriá... Jogos de Espiões. Robert Redford e Brad Pitt. Sim. Esse filme é um filme clássico. É outro filme que ele apresenta como que o Robert Redford, ele de alguma maneira vai recrutar o Brad Pitt para se tornar então um agente. E os diálogos são muito ricos. O que eles falam nos diálogos entre eles, né, principalmente quando eles estão no topo de um prédio em Berlim, que aí eu conheci uma cena esdrúxula, né? O Brad Pitt pega uma cadeira e joga pelo topo do prédio abaixo. E naquele momento o Robert Redford diz assim, você está aqui porque você seguiu as regras, e as regras são feitas para te proteger, né?
ali ele se referia ao controle. Ou seja, esse negócio de você sair por aí dando uma de James Bond como você quer, Deus dará. Não, tem que ter controle. Tem que ter, chama-se o princípio do controle. Pois bem, e tem agora que me vem à mente na Netflix, chama-se Spycraft, que aliás eu fico tentando toda vez entender o conteúdo da palavra craft. Eu já fui ao dicionário 30 mil vezes entender o que é craft. Mas o jargão no mundo todo é esse, Spycraft, né? Seria a construção de um espião? Na verdade, talvez. assim, Spycraft é espionagem. Spycraft quer dizer espionagem, né? Mas o porquê do craft? Pois bem, esse documentário que está na Netflix é muito bom. Ele tem acho que 6 capítulos. Ele fala assim de novas tecnologias. Vai entrar muito do que coisas que nós já falamos aqui. Então, empregos de técnicas avançadas, de técnicas de novas tecnologias. Então, eu recomendo. Ele é bem... Acabei de descobrir que eu não vi todos os filmes. Eu falou alguns aí que eu não me lembro de ter assistido. Esse Spycraft eu não assisti. Ele está na Netflix. E qual você acha que é o melhor serviço de inteligência do mundo hoje? Existia uma certa... um certo consenso que era o Mossad de Israel. Qual você acha que hoje é o melhor? Eu gosto muito de ler. Existe um livro chamado As Agências Secretas. Ele é de um autor português. Um livro muito bom, de 2013, onde ele apresenta um histórico das principais agências de inteligência. Eu escrevi um artigo, está no LinkedIn e tal, está na página da Bravos Consultoria, falando que a gente deve evitar comparar serviços de inteligência. Porque cada um tem o seu. Porque cada um tem o seu, e os serviços de inteligência, vejam que eu estou usando a palavra serviços de inteligência, não estou usando o termo serviço secreto. Tá. Eu digo por quê. Primeiro, da onde vem o termo serviço secreto? Curiosidades. Daquilo que eu já pude entender, embora seja muito utilizado genericamente, o serviço secreto que ele existe, vamos dizer assim, como entidade nos Estados Unidos, é o serviço secreto que cuida da segurança do presidente dos Estados Unidos. Originalmente ele surgiu por isso? Não. Segundo o que nós temos de consultas em fontes abertas, o serviço secreto surge na virada do século, na verdade no final dos anos de 1800, início dos anos de 1900, como tendo sido concebido nos Estados Unidos para combater a falsificação de dinheiro das notas de dólar. Então ali nasce o que efetivamente se chamava de serviço secreto, mas para combater a falsificação de notas em dólar. E na história dos Estados Unidos, um deles, né, se eu não estiver enganado, o presidente Abraham Lincoln foi assassinado. E aí nessa época, por conta do assassinato do presidente dos Estados Unidos, esse serviço acaba derivando e a partir daí ele vai cuidar da segurança do presidente dos Estados Unidos e é chamado de serviço secreto. Bom, ponto. Se o serviço secreto dos Estados Unidos faz inteligência e contra-inteligência, eu não sei dizer. E nem me arrisco a dizer. Eu sei que lá existe a CIA e sei que lá existe a parte toda do FBI, de contra-espionagem e tal, da segurança interna, certo? Então é mais ou menos assim, no campo externo a CIA, no campo interno FBI. E a NSA, como uma grande empresa de inteligência, claro, né? Menos conhecida, né? Mas... No such agents. No such agents. Assim, NSA, no such agents. Então, a gente nunca ouviu falar, mas eles têm capacidades que são fenomenais, pelo que a gente vê nos filmes. Pelo que a gente vê nos filmes. Eu acredito que tem. Eu acredito que devam ter. Acredito que seja realmente uma agência muito desenvolvida tecnologicamente nessa parte cibernética, monitoramento todo eletromagnético.
Bom, então dizer qual é a melhor agência de inteligência do mundo, eu não sei dizer, eu não poderia classificar. Eu acho que algumas competem diretamente entre si, outras se apoiam mutuamente, mas tem um ditado, né, de um general francês, eu não me recordo o nome, que ele diz o seguinte: quando na guerra os interesses econômicos prevalecem, né? Então não tem amizade, né? Que são only business, né? Mais ou menos uma coisa nesse sentido que esse francês escreve. Então, as agências de inteligência, elas atuam em cooperação, atuam numa desconfiança mútua. Uma desconfiança mútua. É uma realidade, certo? Bom, se nós pegarmos que recentemente é um fato que chama a atenção. É um fato que chama a atenção. O que aconteceu a questão de 1 mês e meio atrás, quando o diretor do FBI esteve em Londres e ele e o diretor do MI6 fizeram um anúncio aberto para o mundo, falando sobre as questões atinentes. E aí, de novo, né, segundo eles, né, se referindo à China, comentando sobre questões de ameaças cibernéticas, apropriação indevida de propriedade intelectual, e eles foram taxativos em, então, nomear a China. Pois bem, isso significa, assim, uma aparição pública desses dois chefes, até porque não é comum. Então a gente começa a perceber uma mudança no perfil também de atuação dessas agências. Por quê? Seria imaginável pensar que há 30 anos atrás, a CIA acabou de fazer 75 anos. Vamos pensar assim, seria imaginável há 35 anos atrás, 20 anos atrás, a CIA ter LinkedIn? Teria. Assim, a gente ia pensar LinkedIn da CIA. Mas não é. Existe um site da CIA. Não, então assim, a gente começa a perceber que as próprias agências, elas estão assim, meio que, não é popularizando no mau sentido, mas elas estão se aproximando, parece que, do público. Então a gente começa a perceber uma competição também nessa forma de falar com o público. Porque essas agências... Se comunicar. Exatamente. Então, óbvio, né? A gente vai falar aí, se a gente pensar em KGB. KGB vem desde a época da Ucrânia. Que hoje é FSB, né? A Rússia, ela aperfeiçoou, quer dizer, ela foi mudando, é natural, né? O pessoal fala que eles são muito bons, eles são tão bons assim? Eu acho que são. Eu acho que os russos devem ser muito bons, sim. Eu acho que eles impõem respeito. Eu acho que não é um serviço de inteligência para ser menosprezado, pelo contrário. Você vê, tem toda a história, né? Desde a época de Ivan o Terrível, Pedro o Grande, já começa com certas polícias políticas, né? Dentro da própria, então, Rússia, dessa década dos anos de 1700, 1800, que é a Ucrânia. Depois você tem todo o episódio da Revolução Russa de 2017, aonde, e aí é interessante, né, o termo contra-revolução. Pense assim, filosoficamente, revolução e contra-revolução. Quer dizer que a contra-revolução, ela nasce da revolução, contra si própria. Olha só que interessante. E aí você vai ter a criação da Tcheca, que dizem que foi extremamente violenta. Daí vem a criação dos gulags. E depois muda-se a sigla para OGPU, alguma coisa assim. GPU era militar, né? Parece que era... Não. Essa é só uma extensão de nomes. Eu vou chegar nessa daí. E até que já com a União Soviética, em 1922, tudo... até que Stalin ele cria, aí Lenin ele cria NKVD, né, que NKVD, que também é famosa e que vai depois em 1950 e pouco vai criar a KGB. Então eles têm a KGB ela vamos dizer assim, ela se transforma em 3 agências aí, né? Quer dizer, bem se transforma, mas com o final da União Soviética em 1990, 91, com Mikhail Gorbachev, você tem a FSB,
FSB... Que eu acho que... Eu acho. Porque a literatura também não é assim tão contundente, mas atua como um FBI. Então, o FSB é uma segurança interna. De segurança interna. Ah, tá. Eu achei que era... A SVR, eu compararia a uma CIA, MI6, que é campo externo, Tá. e GRU, essa que é a militar. GRU, não é GRU. GRU é uma agência de inteligência militar, de atuação, inclusive, no campo externo, e o que se diz é que é muito atuante e que... É o que eu digo. Acho que não é para ser desconsiderado. Não é para brincar. Né? Não é para brincar. Agora, tem histórias do Mossad. O Brasil tem a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Né? E eu, pessoalmente, eu acho incrivelmente discreta a atuação deles. E eu queria te perguntar, você acha que essa discrição é um defeito ou uma qualidade? A resposta técnica é qualidade. Porque o que se espera de um serviço de inteligência e de um oficial de inteligência com inteligência é discrição. O que se espera de uma pessoa que atue nesse tipo de serviço é discrição, parcimônia. Então, mas o que não está acontecendo com o serviço americano, né? Então, talvez justamente por determinadas mudanças, e aí é que está. O que eu acho curioso é o seguinte: a gente vive na era do exibicionismo, né? Todo mundo quer aparecer. Mas nenhum serviço secreto como o americano vai passar aí incólume aí pela era. Por isso que é muito difícil comparar, porque cada um deles, eles se postam, eles se conformam de acordo com os objetivos nacionais de um país. Então, se a gente pensar no Mossad, bom, o Estado de Israel é um Estado que desde sua criação, ele se apresenta como um Estado em permanente condição de beligerância, porque eles se consideram um Estado sob constante ameaça. Então, o Mossad atua de uma forma que, por decisão do primeiro-ministro israelense e tal, eles devem atuar daquela forma porque eles estão entendendo que eles estão se protegendo, certo? No caso dos Estados Unidos... E também é um país que está passando por um momento de muita bipolaridade política, certo? Né? Estão havendo discussões no cenário político americano que assim, chama a nossa atenção. Eu acho que é importante acompanhar o que está acontecendo lá. E então isso pode estar levando a CIA, o FBI, principalmente a CIA, a se readequar, digamos assim. Né? Pois bem, no caso da ABIN, eu vejo uma atuação discreta. Eu particularmente acho que a atuação tem que ser discreta, até porque o mérito da atividade de inteligência, por pressuposto, não deve aparecer. Mas eles são eficientes, na sua opinião? Aí é uma questão difícil de responder pelo seguinte, né? Teria que ter acesso a dados, elementos, ou assim, que tipos de assunto, vamos dizer assim, a produção do conhecimento feito pela ABIN, ela levou o Brasil a uma posição, a uma decisão, principalmente do presidente, né? Porque ele é um órgão de assessoramento, de assessoria ao nível mais alto do governo, né? Do Estado. A gente tem que lembrar sempre, importante, que essas agências são agências de Estado. Isso não pode ser visto como agência de governo, certo? Isso tem que ser pensado, e aí é que eu acho que é um grande problema do Brasil. Me permita fazer uma consideração a mais. Fico aqui a seu dispor em relação a tempo, totalmente tranquilo. A gente vai batendo papo aí como você quiser. Mas a atividade de inteligência no Brasil, ela é vista de uma maneira muito pejorativa. Então, se a gente vai falar da ABIN, a gente tem que voltar um pouquinho, dar um passinho para trás e olhar assim, como que a sociedade brasileira se refere ao serviço de inteligência do próprio país. Talvez os senhores possam me ajudar, né? Talvez os senhores possam me dar uma forcinha, mas na maioria das vezes a gente percebe que
a nossa literatura, a nossa mídia em geral, ela se manifesta em relação ao sistema de inteligência brasileiro de forma pejorativa. Então, assim, basta perceber como que o termo araponga é usado. O que é araponga? É uma ave. Araponga é uma árvore que tem um brado, um grito muito alto, né? Por que o termo araponga está associado ao nosso serviço de inteligência? Porque eu não lembro dessa novela. Eu me lembro, Dias Gomes. Dias Gomes. Péssima novela. Na verdade, acho que não foi novela, né? Não foi um seriado. É um seriado, né? Foi uma mini... Araponga. Eu sou fã do Dias Gomes. Eu achei e o Tarcísio Meira, não era? Que era o Araponga. Mas a novela foi ridícula. Foi uma panfletagem ali. Então, olha só o termo que você acabou de usar. Quando que ela vai ao ar? Outubro de 1990. O que tinha acontecido em março de 1990? Decisão do presidente Collor. Extinguiu o antigo SNI, que sempre gozou de uma fama nada favorável por causa do governo militar. Então, quando você se refere a SNI, quer dizer, quando você se referia a serviço de inteligência, você se referia a SNI. SNI leva ao governo militar. O governo militar não é bem visto por uma grande parcela da sociedade que critica esse período do país. Eu não estou aqui para dizer se foi bom, se foi ruim. Viveu-se um momento histórico. Sim. Viveu-se, a gente já falou aqui, já falei aqui, 1917. Se a gente voltar para a Revolução Francesa, a gente tem que entender o que foi a Revolução Francesa. Né? Porque a gente tem que entender o que foi a Revolução Francesa. Eu não vi isso escrito categoricamente, mas existem análises escritas que Pierre, um dos líderes da Revolução, fui falar aqui agora o nome esqueci, Robespierre disse: a França não precisa de juízes, precisa de guilhotina. Opa, olha só. Tudo bem que estava em 1700 e alguma coisa, né? Talvez ainda não tivesse sistema judiciário, mas não precisa de juiz, precisa de guilhotina, execução sumária, como foi. Claro. Certo? A era do terror. A era do terror. De novo o quê? A tal da contra-revolução. Então, olha só que interessante isso, né? Então, a gente vem de momentos históricos. O nosso serviço secreto do governo militar para agora mudou muita coisa? Desculpa, você poderia fazer a pergunta? Se o nosso serviço de segurança, de inteligência, ele mudou muito do governo militar para agora? Do SNI para a BIM? Olha só, é uma excelente pergunta. É inegável que os serviços de inteligência, né, eles vão nascendo, né? A gente tem aí, na época do governo do presidente Dutra, 1946, 47, se eu não me engano, ele cria o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações. Na verdade, ali, vamos dizer assim, o primeiro serviço realmente de inteligência e na época, contra-informações, né, no Brasil. Depois do governo Getúlio, o governo Dutra. Até que, logo depois de março, né, vamos dizer assim, daquele momento, no final de março, quando há, então, essa transformação para o governo militar, em que o coronel Goberido Couto Silva, ele cria o SNI, chamado o Monstro. E foi ele mesmo que disse: eu criei um monstro. É verdade. Ele mesmo disse: eu criei um monstro. Né? Então a gente tem que entender esse contexto que vai de 64, 70, um episódio lamentável na história do Brasil, que é o Rio Centro. É um episódio lamentável. Lamentável. Não há também como a gente simplesmente pegar e... claro. Não dá. Isso deixa cicatrizes. Mas como não se pode também negar que antes da intervenção militar aconteciam coisas. Não, então vamos lá. Se a gente for entrar nessa discussão política, meu Deus do céu, pode botar batatinha frita aí na mesa. Eu tô dentro. Mas é o seguinte, vamos também delimitar um pouco, mas quero responder a pergunta dele. Eu vejo que houve uma evolução positiva. Eu vejo que houve um crescimento. O Brasil é um país jovem. O Brasil não teve uma Revolução Francesa,
o Brasil não teve uma revolução russa, uma revolução do Outubro Vermelho. A gente não viu isso. A gente nunca teve uma prisão política como um gulag. Eu não estou especulando, a gente está falando de coisas que a história mostra, né? A gente sabe que o regime de Stalin foi extremamente duro, certo? Mas vivemos esse momento de transformação histórica ao longo dos anos 60, 70. Então, o que eu vejo é que a sociedade brasileira, ela ainda fica, sabe, tentando remoer esse passado sem pensar adiante, sem pensar no futuro do país. Das Forças Armadas, eu acredito sim que houve uma evolução positiva de profissionalismo, de profissionalização dessa atividade. Pelo Exército, na Marinha eu posso falar, porque eu estive lá, e eu agi com profissionalismo. Eu sempre recebi ordens, todas as ordens que eu recebi foram profissionais. Eu nunca fiz absolutamente nada que eu percebesse que eu tivesse, de alguma maneira, em conflito moral. Isso é muito importante. Nunca. Nunca. Acompanhei as manifestações de 2013, né? Não, pré-Copa, né? 2013. 2013, lembra? Como é que é? Os 15 centavos? 20 centavos. Os 20 exatamente. Não é pelos 20 centavos. Não é pelos 20 centavos. Sabe? Então, era um acompanhamento, estava na mídia, estava na imprensa, as imagens eram claras. Então, assim, poxa, o que vai acontecer? Né? Então, aí você faz um trabalho de análise, você tem que acreditar naquilo que a mídia tá mostrando. Porque você estava na ativa? Tava. Aquilo ali foi muito louco, né? Foi Não, uma então, coisa completamente espontânea. E aí, exatamente. Que partiu do metrô de São Paulo, que o governador ia aumentar. Então, 20 centavos. Exatamente, não é só pelos 20 centavos. E virou uma manifestação nacional. Aí depois vem o problema da Copa, o problema do hospital, não vai ter Copa e tal. Então, como é que você faz um trabalho de análise? E aí, o analista, ele tem que ser isento. Ele não pode se deixar levar por viés político, ele não pode se deixar levar por emoções particulares. Você tem que fazer um trabalho técnico. Então, o que eu vi foi um trabalho técnico. Eu fiz um trabalho técnico. E falo isso com orgulho. Falo isso porque eu assino isso. Né? Se você perguntar aí casos mais específicos, eu não posso falar. Claro. Porque eu estou sendo profissional. Claro. Então eu acho que houve uma melhoria, sim, do trabalho, né, de profissionalização das Forças Armadas da atividade de inteligência. Eu fiz curso dentro da BIM e sei que dentro da BIM existem excelentes profissionais. Eu me recordo, quando eu fiz curso, analistas de inteligência, que você percebia que a pessoa sabia o que ela estava ensinando. Ela sabia. Mas eu faço uma consideração. Existe um artigo muito bom, que eu acho que é uma leitura obrigatória para quem labuta nisso. E eu faço questão de citar os nomes, né? Porque assim, se eu não me engano, eu anotei aqui. O que a inteligência brasileira precisa para ser melhor? Esse artigo está na internet, é da autoria do senhor Antônio Augusto Muniz de Carvalho. E é um artigo muito bem escrito. Eu discordo de algumas coisas que ele colocou ali, não vou entrar no mérito, mas são detalhes que, na visão dele, que eu discordo. Mas no contexto geral, as questões que ele aborda sobre a inteligência, elas merecem uma reflexão no Brasil. Querem ver uma, por exemplo? Os senhores acham razoável para trabalhar na ABIN, obrigatoriamente tem que ser concursado público? Não faz sentido. Hoje tem que ser. Hoje tem que ser. Qualquer... Aí é que está, concurso público. O que acontece hoje é que alguns funcionários públicos vão servir na BIM porque eles são cedidos de ministérios. Tá. Mas eles já fizeram concurso público lá atrás. E por algum motivo eles acabam
sendo assim, se percebe que eles têm capacidade, eles têm tino para servir na área de inteligência e acabam sendo então cedidos para servir na ABIN. Então, assim, é mais ou menos uma sessão. Sai do Ministério da Economia, vai servir na ABIN, por exemplo. Está lá em Brasília e tal. Eu não sei dizer quantos casos disso tem. Eu sei que tem alguns casos. Eu sei que existem alguns. Tá? Mas o fato é o seguinte. Vamos voltar ali a pergunta. Para servir no Mossad, na CIA, na KGB, faz serviço público lá na Rússia? Acho que não, né? Ou eles são recrutados de acordo com as capacidades e de acordo com as características? Olha só, independente, eu preciso da pessoa com essas características. Eu vou recrutar na sociedade essa pessoa com essas características. Independente, tá entendendo? E aí, com certeza, você vai encontrar várias pessoas que elas têm aquela característica social, econômica, cultural, técnica e dentro de um processo de seleção. Essa é uma mentalidade do Brasil, né? Aí é que está. Aparelho estatal. Então, né? você percebe determinadas questões que o Estado ele precisa pensar mais sobre a inteligência. E aí eu entendo que a ABIN ela acaba também sofrendo por isso. Então tem o lado de que a maioria das manifestações que ocorrem, elas são pejorativas. Elas se referem à ABIN de uma maneira pejorativa. Isso é lamentável. Né? Eu acho que críticas são bem-vindas. Tem críticas, então nós vamos voltar um pouco no tempo. A ABIN ela é criada em 1990, não, 99 pelo presidente Fernando Henrique, e logo em seguida, em 2003, tem um problema dos Correios, CPI dos Correios, um problema assim. Depois tem um problema do grampo, de ministro do STF e tal. Então, são coisas que... Mas tem que se aperfeiçoar. Então, a gente tem que pensar na diferença entre pessoas e instituições. As pessoas passam, as instituições ficam. A ABIN é ligada a algum ministério ou ela serve ao presidente da República? A presidência? No nosso sistema, a ABIN é subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Tá. Que, se eu não estiver enganado... acho que, bem dizer, desde o governo FHC tem sido generais que são nomeados como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Então a ABIN é subordinada, que hoje é o general Heleno, que é uma pessoa que, daquilo que eu conheço do histórico profissional dele militar, é uma pessoa excepcional. É uma pessoa que fez uma carreira militar brilhante, né? Então a ABIN se reporta a ele. Não sei dizer se o presidente da ABIN, se o diretor da ABIN tem acesso direto ao presidente. Não sei dizer. Tá. Mas é o órgão de assessoria de inteligência para a presidência da República. Agora, esse preconceito contra militares não é localizado em uma parte da sociedade? Ela não está sendo superada já? Aí eu acho legal eu acho bacana essas suas palavras. Sim, né? Porque é legal a gente ouvir isso também. Sim, eu acho que está sendo superada em setores em geral da sociedade que veem que militar não é bicho-papão. As Forças Armadas, elas são organizações de Estado permanentes que estão aqui para servir a pátria. Eu servi o Brasil durante 35 anos. Eu digo isso, eu trabalhei pelo Brasil durante 35 anos. E não me arrependo. Sou muito grato à Marinha. Já que eu estou aqui publicamente falando para as câmeras, eu comentei, né? Eu sou muito grato aos meus pais, meu pai e minha mãe. Seu pai também era militar? Não, meu pai não. Meu pai é uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde. Minha mãe também. E venho de uma família muito simples. Mas eu agradeço meus pais, agradeço a minha esposa, que é meu porto seguro, já são 30 e poucos anos juntos, então é a pessoa que eu também faço esse agradecimento, e agradeço a Marinha que me permitiu ser o profissional que eu fui, certo? Me dediquei, mas a Marinha tem seus problemas, ela também vi coisas que eu não concordei, que eu teria feito diferente. De novo, em que lado da mesa que você está? Se eu estivesse do outro lado da mesa, eu teria decidido diferente.
Mas isso não significa que, de maneira nenhuma, a instituição tem um problema crônico. São momentos, pessoas que estão em certas posições que tomam certas decisões que talvez eu, com os elementos que eu teria na mão, tomasse diferente e tal. Mas enfim, então eu sou muito grato à Marinha. Mas voltando, eu vejo que essa conjuntura, né, dos militares, elas vêm mudando, sim. É bom saber isso, também é bom sentir esse termômetro, né, porque houve profissionalização. Você vê, em geral, das 3 forças, de se tornar mais profissional, certo? Então, eu espero que continue assim, eu acho que vai continuar assim. O pensamento, eu fiz 2 cursos de Estado-Maior, né? Fiz curso de Estado-Maior, fiz o curso superior depois já como capitão de mar e guerra, e não há dúvida para os militares hoje em dia da subordinação do poder militar ao poder civil. Não há dúvida, não se discute isso. Isso não tem discussão nas academias militares, nas escolas, na escola naval, nos cursos de formação de Estado-Maior. Não há discussão disso, né, do regime democrático, da subordinação. É assim que a gente fala, da subordinação do poder militar ao poder civil, do poder político devidamente constituído e, obviamente, do cumprimento dos interesses políticos que, aí sim, né, tudo bem que há mudanças, né, de governo, mas daí a importância de quais são os objetivos políticos do Estado brasileiro. Então é assim que a gente hoje pensa, e é isso que vem evoluindo nas escolas militares. E o que a gente tem que primar é por isso. Porque se for doutrinar militar dentro de quartel para pensar de acordo com um ou outro partido político, isso normalmente não é bom. Então eu finalizo a minha resposta dizendo, eu acho que houve profissionalismo em todos os aspectos. Que resposta comprida, hein? Sério, eu tô aqui com a cabeça já doendo de tanta informação, porque eu aprendi muito hoje. Acho que nós 3 aprendemos muito sem hoje. Dúvida. E, eu gostaria de continuar por mais 5 horas. Mas fica tranquilo. Mas realmente nós fomos aí bem no tempo. Fomos bem, né? E eu quero te agradecer muito, muito pela sua presença. Realmente você contribuiu muito, muito para esclarecer muitas coisas que ficam no terreno pantanoso da lenda, né? Mito, coisas né? que a gente não pode falar do mito, né? E é muito bom ter um cara que foi militar, hoje está no setor civil e que soube fazer essa ponte, né, de uma maneira construtiva, né? Muito legal mesmo, viu? Muito obrigado. Quero agradecer ao Christian, ao Bruno e agradecer especialmente a você. Eu que agradeço a oportunidade, espero ter contribuído, espero contribuir com a audiência da Revista Oeste. Legal. Né? Espero que vocês, como eu disse no início, continuem levando, né, boas notícias, boas informações, levando principalmente, né, conhecimento. Né, conhecimento não quer demais. Né, o dado tratado, analisado, vira conhecimento. Né, na inteligência a gente diz isso. Né, o dado é tratado, analisado, e aquilo gera um conhecimento que vai levar para um decisor. O decisor está aí, é a plateia. Então são eles que vão avaliar o conteúdo da matéria depois, vão avaliar aqui o conteúdo do nosso bate-papo e vão tirar suas conclusões. Eu acho que esse é o caminho, o melhor caminho para o Brasil. É a oportunidade de nós estamos aqui conversando, batendo papo. Um clima de liberdade, inclusive. Exatamente, dentro dessa diversidade de opinião, dentro dessas diferentes visões. Acho que todas as visões têm que ser respeitadas. Não se deve também menosprezar de forma alguma quem entende que determinadas questões não estão bem resolvidas ou não. Então, vamos conversar. Eu acho que temos que... O Brasil precisa crescer e se tornar um país adulto. Eu digo que o Brasil é um país jovem, tem que se tornar adulto. Né? Adolescente. A gente está passando da fase adolescente para aquela fase já que vai fazer os 18, 19 anos. A gente tem que deixar de ser aquele adolescente meio rebeldezinho e já partir para a faculdade ali, já sabendo o que quer, né? Entrar na faculdade ali sabendo o que quer. Né? Veja bem, eu estou fazendo faculdade disso, mas agora eu vou mudar, fazer faculdade daquilo. Não, peraí. Fazer uma faculdade legal, bacana, porque depois eu vou fazer um mestrado, né? Então, assim, você ter
progressão na sua carreira estudantil, dizendo assim, poxa, bacana, eu vou fazer uma faculdade, mas depois eu quero fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, pô, quem sabe fazer um doutorado e tal, né? Pô, legal quando um aluno pensa assim, né? Claro. Acho que o Brasil tem que pensar igual, Bruno, eu vou projetar para daqui a alguns anos. E trabalhar, né? E vamos trabalhar, a Bravos Consultoria é esse o pensamento, de levar proteção de conhecimento sensível para as pessoas e pensar de maneira crítica, pensar de tal forma a ver esse contexto todo e dizer o que eu posso fazer para melhorar o meu ambiente. Sem desconfiar, tá? Agora somos amigos já. eu vou encerrar então com esse. Boa. Tá bom, mas você gostou aí da minha pegadinha. Muito bom. Tá, muito obrigado. Legal. E obrigado a você que nos assistiu. Assine Oeste e até a próxima.